Boa noite, meninas, tudo bem? Hoje vamos ter uma live sobre cirurgia das mamas com o Dr. Ricardo Andrade. Ele é lá de Campinas. Vamos dar início à live. Aceitei. Será que foi agora? Agora foi. Oi, doutor Ricardo, tudo bem? Olá, Mari, que prazer ver você. Você cada dia mais bonita. E nós temos que elogiar a Mari. A Mari acabou de vir de 2 congressos grandes. Ela teve num congresso que chama BMX, fantástico, sobre gestão de clínicas. E, além disso, participou de um congresso com o maior nome mundial de cirurgia de contorno corporal, que foi o Dr. Alfredo Royos. Parabéns, Mari. Bem-vinda. Boa Imagina, noite. obrigada. Obrigada. E parabéns para o doutor também, né? Que está buscando se atualizar, é um estudioso, já fez vários cursos de mama, traz os melhores equipamentos para suas pacientes, né? Então, também está de parabéns. Nós dois estamos de parabéns hoje. Então, Mari, vamos conversar um pouquinho hoje sobre mama, né? Sobre mastopexia, sobre mamoplastias, até um pouquinho sobre cirurgia de prótese de mama. E uma coisa muito interessante, Mari, hoje eu atendi uma pessoa que ficou com uma dúvida muito grande sobre aonde colocar a prótese numa mamoplastia. Ou seja, ela ia fazer uma mastopexia. Mastopexia, a gente fala quando a gente vai subir a mama. Mamoplastia é quando a gente fala que a gente vai reduzir a mama em termos gerais, mas há uma confusão nos termos, tá ok? Então vamos falar sobre mastopexia. E ela achava que a prótese debaixo do músculo ia atenuar e ia deixar a mama menos aparente, ia deixar a mama menos marcada, com menos decote, menos colo. Por exemplo, a Mari adora decote. A mama para ela é colo e decote bem desenhada. Então, não é verdade. Então, se você vai fazer uma mastopexia, principalmente secundária, terciária, se você já operou, teve filhos, colocou uma prótese, a mama caiu, aumentou muito depois de um grande aumento de peso, então a gente pode fazer sim. Nós podemos utilizar o plano de baixo do músculo, que a gente chama dual plane ou submuscular, ou podemos usar o plano debaixo da mama. E aí a gente tem uma confusão também muito grande, Mari, sobre qual prótese utilizar. Então as pessoas precisam saber. Então as próteses hoje, elas são classificadas conforme a textura ou conforme a superfície que elas têm. Então elas podem ser superfícies mais lisas ou mais rugosas. Então, quando você vai erguer uma mama e você vai deixar a prótese debaixo da mama, você pode usar uma prótese com uma superfície mais áspera, mais rugosa, porque isso vai fazer com que a prótese mova menos e que a prótese caia menos também. Ou quando nós vamos usar uma prótese de superfície mais lisa, ou com uma textura, como a gente chama, um pouco menor, nós podemos usar o dual plane ou plano submuscular. Então, isso são perguntas muito frequentes e que as pessoas fazem confusão. E como a gente tem no Brasil um número muito grande de cirurgiões e com formações diferentes e formações excepcionais, muitas vezes eles utilizam uma técnica ou outra. O importante é você, antes da consulta, deixar bem claro qual é o seu objetivo em termos de resultado e, principalmente, em termos de limitação que você coloca para obter esse resultado. E aí, Mário, o que mais que nós vamos conversar hoje? Vamos conversar muita coisa, mas eu vi que mandaram aqui uma pergunta, então vamos responder dessa seguidora. Ela perguntou assim: é normal sentir ondulação e sair secreção na mama? Faz 3 anos que coloquei prótese. Já tá na hora de trocar ou só um medicamento resolve isso? Bom, então assim, primeiro a ondulação em cima da mama chama rippling, é um nome em inglês para que a gente fale sobre ondulações. Essas ondulações acontecem quando a superfície em cima da prótese, ou seja, a mama é muito fina, ou a gente tem uma prótese muito grande. Então esse rippling é um sinônimo de que o desenho, a curvatura da prótese não está natural. Então, isso é uma questão que a gente precisa ver.
Ele incomoda muito quando você vai usar um biquíni cortininha, quando você vai usar um decote. Então, isso pode ser ajustado. Bem, a secreção não é normal. Então, a secreção você precisa conversar com o seu cirurgião plástico, nós precisamos fazer uma cultura dessa secreção e, mais importante, a gente precisa fazer exames dessa mama. Secreção na mama é sinônimo de vamos procurar o que está causando. Pode ser apenas uma coisa simples, uma alteração hormonal, por exemplo, um aumento do hormônio chamado prolactina. Ou pode ser uma questão que a gente precise tratar, por exemplo, uma infecção, uma inflamação. Então, não é normal. Então, o que fazer? O correto é procurar o seu cirurgião plástico, vamos fazer exames e vamos ver o que está acontecendo com essa secreção. Agora, a ondulação, ela deixa a mama com um formato muito desgracioso. Então é muito interessante conversar com o seu cirurgião plástico sobre alternativas que a gente tem para melhorar esse desenho. Lembra que com um decote ou com um sutiã estruturado, essa ondulação vai aparecer e ela não fica graciosa. Uhum. E qual que é o ideal, então, após a paciente fazer a cirurgia plástica? Depois de quanto tempo ela deve retornar ao cirurgião plástico? Tem um retorno, acho que é após a cirurgia, né? E daí, depois que fez todo esse retorno, a primeira recomendação é... Opa, A primeira recomendação é nunca abandonar seu cirurgião plástico. Cirurgião plástico é igual ao nosso confessor. Ele tem que ser eterno. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ir no cirurgião plástico periodicamente. Colocou prótese, você precisa voltar no cirurgião plástico pelo menos toda vez ao ano, para ele verificar como está essa prótese, pedir exames de segmento. No começo, no início, nós pedimos exames de segmentos que são extremamente simples, que é o ultrassom, a mamografia. E no caso de dúvida, a gente pede uma ressonância magnética. Então, hoje, nós estamos com próteses de geração muito avançadas. Essas próteses têm uma durabilidade muito maior, mas elas precisam ser revisadas. Lembre-se, a prótese é um corpo estranho. Tem até grupos que até advogam muito contra a prótese, mas tem pessoas que precisam de prótese. Por exemplo, pessoas que fazem reconstrução pós um câncer de mama, precisam de próteses para volume. Muitas vezes, um retalho que a gente faz do abdômen, ou que a gente faz do grande dorsal, ou até um retalho microcirúrgico, não dá volume nessa mama. Então, a prótese é um aliado. Ela não serve para 100% das pessoas, mas para 99% das pessoas, ela funciona extremamente bem, desde que você cuide bem dela. Cuidar bem dela é retornar periodicamente ao seu cirurgião plástico, fazer ultrassom seriado, fazer mamografia após os 40 anos e, na dúvida, fazer uma ressonância magnética. Hoje, Mário, uma coisa muito interessante, você que é aí do Paraná e conhece os meninos todos, uma geração fantástica de cirurgiões plásticos que a gente tem no Paraná. Hoje o cirurgião plástico, no consultório, ele mesmo tem o ultrassom. Então ele faz o primeiro diagnóstico, avalia se há alguma alteração nessa prótese, pede um exame que for necessário e faz o segmento. Então, segmento da prótese de mama é obrigatório. Uhum. E o ideal é a paciente trocar a cada 10 anos ou não é necessário? Boa pergunta. Então é o seguinte, o que fica de mensagem dessa nossa live? Você vai trocar um dia. Isso é certeza. Mas não necessariamente vai ser em 5, 10 ou 15 anos. Hoje as próteses de nova geração, você pode precisar trocar com muito menos tempo do que a gente imaginaria. Mas você tem que ter em mente disso. Sabe o que mais faz as pessoas trocarem prótese de mama, Mari? A queda da mama. Tem uma coisa horrível, inexorável, que chama lei da gravidade. Então, o que acontece? Com o tempo, cai o peito e cai a prótese. Por isso, alguns meninos daí do Paraná, que também são prodigiosos, até inventaram o sutiã interno. Mas, mesmo assim, nós vamos trocar a prótese, vamos trocar ela de posição.
Hoje, por exemplo, uma das maiores procuras que a gente tem no consultório são de pessoas que já colocaram a prótese, ou colocaram a prótese, fizeram mamoplastia e estão precisando de uma mamoplastia secundária, ou seja, operar pela segunda vez, ou terciária, operar pela terceira vez. E aí a gente usa técnicas de maior sustentação. A maior sustentação envolve a gente fazer o sutiã interno, segurar a prótese, fazer o grip plane, fazer o dual plane. Então a gente consegue resultados que sejam mais duradouros. Mas nós vamos trocar essa prótese sempre. Até porque a gente troca o corpo, né? A gente altera o peso, vem a lei da gravidade e muito raramente nós temos problema da prótese. Por exemplo, Mário, eu recebi a semana passada uma paciente que ainda não tinha trocado e tinha uma prótese daquela marca Pipe. Não sei se vocês sabem, vocês que estão aí nos assistindo na live, a prótese Pipe já foi proscrita. E ela estava com 16 anos com a prótese Pipe. E para minha surpresa, ela não tinha trocado ainda. Eu falei, olha, a sua indicação é de troca, porque a sua prótese foi mal fabricada. Hoje nós temos próteses de excelente fabricação e nós temos próteses que têm todos os certificados de garantia, como a Anvisa, o certificado do FDA americano, o certificado europeu, que é o CA, mas mesmo assim a gente precisa fazer o controle, precisa visitar o cirurgião plástico e precisa fazer exames regulares. Por exemplo, os meninos prodigiosos aí do Paraná, como você, eles fazem já no consultório, como eu faço, a ultrassonografia. Na dúvida, nós fazemos outros exames. Se precisou, nós trocamos. Troca é uma coisa que não é um bicho de sete de cabeças, é uma coisa muito simples. Então, você trocar, imagine o seguinte, você vai comprar um novo carro, você vai ter uma garagem para esse carro, ok? Agora você vai trocar o carro, você já tem a garagem, basta trocar o carro, a garagem já está pronta. Então, é um procedimento que a gente chama de menos traumático. Uhum. Em relação ao volume, a paciente pode escolher ou o doutor diz não, apenas próteses pequenas? Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu chamo de os meus olhos. Então, eu peço sempre, isso é a minha conduta pessoal, mas acho que a maior parte dos cirurgiões plásticos que estão nos assistindo e que você conhece, Mário, como o doutor Ricardo, lá de Sorocaba, que é um excelente cirurgião plástico, eles sempre levam em consideração o que é bonito aos olhos da paciente. Eu recebi, por exemplo, essa semana, uma paciente que queria a mama igual uma paciente do Big Brother. Então, para ela, o padrão de beleza é a mama da moça do Big Brother. Eu expliquei para ela as limitações técnicas e os limites de volume, mas a gente pode adaptar esse limite de volume ao desejo dela. É uma coisa muito interessante. Quando você coloca uma prótese, tem pessoas que querem passear na praia com seu biquíni cortininha, serem olhadas e admiradas porque tem um peito bonito. Tem outras pessoas que querem passear na praia e serem admiradas porque tem um peito muito desenhado. Então, a gente leva em consideração duas coisas. Tem um critério que o doutor Tiago Cavalcante, que você gosta muito e que você conhece, ele advoga muito, que é um critério chamado critério do Dr. Adams, que é um médico americano que só estuda medidas e prótese. Então, ele determinou alguns critérios. Então, isso é simples. Você vai na frente do seu espelho, você que está aí na live, para um pouquinho a live, vai lá correndo na frente do espelho. Mede quanto de largura você tem no seu tórax e quanto você tem de altura em relação à mama e em relação ao seu ombro. Com isso, nós vamos ter uma medida muito interessante de limites. Por exemplo, Mário, o ano passado eu fiz uma cirurgia numa paciente dos Estados Unidos. E o limite dela, pelos critérios do Dr. Adams, seria 330, que seriam 11 centímetros de largura, 11,5 centímetros de altura. Pois bem, isso
isso não era interessante para ela. Por quê? Porque ela tem um canal no OnlyFans, ela mora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as amigas dela tinham, no mínimo, 450. O que nós fizemos? Nós adaptamos o desejo dela com a realidade que ela mora, com o fabricante. Então, nós encontramos uma prótese que a largura fosse compatível com o desenho do tórax dela, mas que, particularmente, deixasse ela com o desenho e o formato que ela queria. O que ela queria? Ela queria que os clientes do OnlyFans soubessem que ela tinha uma prótese extremamente bem desenhada. E o que é interessante, nós usamos uma 520 nesse caso. E ela está querendo um pouquinho mais. Então, eu estou aqui tabulando entre todos os fabricantes o que a gente vai querendo um pouquinho mais. Mas é uma coisa muito interessante. Volume a gente tem que escolher com cuidado. Eu já tive casos meus mesmo, Mari, que as pacientes escolheram volumes muito grandes e depois se arrependeram. Ou escolheram volumes muito grandes e aconteceu um fenômeno muito desagradável que chama bottom out. O que é isso? A mama escorreu e a prótese ficou mais pesada. Então, nós precisamos sempre levar em consideração desejo pessoal, medidas do tórax e limitações. Por exemplo, eu recebi esses dias uma paciente que colocou uma prótese extremamente graciosa, muito bonita, até a gente vai postar no seu site, com certeza que ela ficou maravilhosa. Até fiz um vídeo igual você gosta, com tomadas da direita para a esquerda, virando de um lado para o outro. E ela falou assim, eu acho que eu estou com começo de estria, que é uma outra questão a se colocar. Nós vamos colocar uma prótese muito grande, ter um risco de estria, ter um risco da prótese cair, que é o bottom out. Então, são questões a se definir. Eu acho muito interessante a questão da medida dos olhos. Então, hoje, por exemplo, eu recebi uma paciente que ela tinha 1,63 m e 53 quilos. Então, para essa altura e para esse peso, a gente fez todos os cálculos conforme as tabelas do Adams e ela achou que a prótese 290 seria pequena para ela. E ela testando nos volumes e principalmente a gente usando a ferramenta que é a realidade virtual, ela entendeu que 330 ficaria interessante para ela. Quer dizer, nem é uma prótese tão grande, mas ela ficou feliz com isso, porque ela tem o desejo do que ela quer, ela tem a imagem visual e tem a realidade virtual. Então nós temos que usar todos esses elementos no dia a dia. Muitas vezes as pacientes querem um pouco mais do que a escala de Adams. Aí é uma questão de nós assumirmos que está fora do padrão, mas que aquilo é o padrão para ela. Lembra daquela paciente que eu contei para vocês? Eu tive uma paciente muito interessante também, que é um caso que vem, e as pacientes de volumes muito grandes hoje são muito engraçadas, são as que vêm de fora do país. Ela tinha já 600, ela queria 940. Vocês imaginaram? 940 de cada lado. E muito interessante, ela trouxe uma foto de uma artista que ela seguia e que ela tinha como referência. Olha que coisa interessante. Então, nós temos que levar em consideração possibilidades, que é a escala de Adams, desejo, que é o que os seus olhos acham bonitos, e possibilidade, que é o que o seu tórax, a sua mama, o desenho do seu corpo permitem. Vamos voltar para a mastopexia ou continuamos só de prótese? O que são as perguntas aí para a gente, Mari? Várias perguntas, mas esse tema eu achei bem interessante, comentando sobre o desejo da paciente, né, a cultura local, porque às vezes as pacientes elas acham, poxa, agora os cirurgiões plásticos só colocam próteses menores, né? Então elas se frustram e vão operar em um outro país, e um outro país não é tão seguro quanto operar no Brasil, né? Eu penso dessa maneira.
Isso é uma coisa interessante. Eu acho particularmente que os melhores cirurgiões plásticos do mundo hoje estão no Brasil. Mas eu sou bairrista, né? Eu sou brasileiro. Então nós temos hoje um número de cirurgias plásticas extremamente elevados, uma formação extremamente competente, cirurgiões extremamente habilidosos. Então, assim, não há necessidade. O que a gente tem pouco, Mari, e que as pessoas têm tentado um pouquinho mais, é estimular justamente as pessoas a virem procurar os cirurgiões plásticos brasileiros. Nós temos a questão da distância um pouquinho maior da Europa, dos Estados Unidos, mas realmente o cirurgião plástico brasileiro é muito bem formado, extremamente talentoso, e ele está absolutamente apto a dar todo a atenção aos seus desejos. Uhum. E no caso da paciente que colocou a prótese grande, muito grande no caso, né? Depois de um tempo ela tem uma aptose ali, 5, 6 anos, quem sabe, às vezes até antes, né? Qual é a indicação? Uma mastopexia com short scar pode ser feita? Ou uma Essa é uma pergunta super interessante, é uma pergunta super interessante. Então aí a gente vai chegar na frente do espelho, saiam da live rapidinho e voltem para o espelho. Então, nós vamos chegar na frente do espelho e vamos observar a posição do mamilo, a posição do biquinho em relação ao sulco. Se o biquinho já ultrapassou o sulco, aí a gente vai ter que fazer uma mastopexia, a gente vai ter que elevar a mama. A gente vai utilizar técnicas de fixação. Nós vamos elevar a mama e usar técnicas que fixem mais a prótese. Se a gente quiser próteses maiores, nós vamos usar próteses, igual a gente conversou bem no início da nossa live, que tem uma textura um pouco mais rugosa, ou seja, que tem uma textura mais áspera, e aí ela permite que a gente eleve mais a mama e retire essa queda. Agora, prótese grande é sempre uma coisa que nós precisamos conversar. O risco dela escorregar é muito grande, porque tem uma lei inexorável que chama lei da gravidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração. Uhum. E a short scar? Qual que é a indicação da short scar? Porque essa é a cicatriz, acho que queridinha, né? Porque ela é pequena, discreta. Na realidade é o seguinte, a cirurgia plástica de mama evoluiu muito nos últimos tempos. E a gente acabou copiando cirurgiões muito habilidosos, como, por exemplo, a doutora Miriam Peron, lá do Rio Grande do Sul, como o doutor Adel Júnior, lá de Curitiba, como o doutor Rubaide, de Camboriú. E eles, o que eles fazem? Eles fazem cirurgias com cicatrizes cada dia menores. Então, antigamente, em 1960, os cirurgiões baseavam a elevação da mama em vetores que dependiam totalmente da cicatriz. Hoje não, nós usamos muito menos esses vetores, então nós conseguimos fazer cicatrizes cada vez menores. Eu particularmente acho impressionante as cirurgias feitas pela doutora Miriam Peron, porque as cicatrizes são mínimas. Então, eu que sou da escola do Dr. Rubaide, do Dr. Adel Júnior, nós usamos cicatrizes menores. O que a gente faz? A gente transforma essa cicatriz horizontal, ou seja, que é na base da mama, numa cicatriz vertical, compensando ao redor da areola. Então, nós conseguimos hoje cicatrizes bem menores. E isso é muito gracioso, porque você vai colocar um decote em V, você vai colocar um biquíni em cortininha, você consegue decotes muito arrojados com cicatrizes cada vez menores. Então, nós temos técnicas hoje de cirurgias que elas obedecem um princípio de cada dia menores cicatrizes. Mas isso é graças ao estudo contínuo dos cirurgiões plásticos e técnicas que já são bastante estudadas, né? Então a gente usa hoje a short scar. A short scar, basicamente, o que é isso, Mari? A short scar é diminuir a cicatriz na horizontal, a cicatriz que fica embaixo da mama. E com isso a gente consegue
elevar a mama com a cicatriz só vertical, ou seja, você na base da mama tem uma cicatriz pequena e nós compensamos essa pele que está sobrando na região vertical. Uhum. E no caso da paciente que a prótese dobrou, ela precisa trocar a prótese? Tá, a prótese dobrou, existe uma explicação para isso. A prótese dobrou por duas questões básicas. Ou o espaço da prótese ficou muito pequeno porque ela fez uma contratura capsular, ou a prótese dobrou porque a gente tem uma coleção ao redor dessa prótese que nós chamamos seroma. Nas duas situações, nós precisamos reajustar a posição da prótese. Mas antes disso, nós precisamos de uma coisa muito importante, verificar quanto está íntegra essa prótese e como está esse espaço. Então, a prótese dobra, em especial quando ela é colocada no tecido que a gente chama submamário. Então, vamos classificar aqui. Então, para você saber hoje, você que está seguindo a gente nessa live, você que segue a Mari no canal dela, a prótese pode ser colocada debaixo da mama, acima do músculo ou debaixo do músculo. Quando ela é colocada debaixo da mama, o risco dela dobrar, dela rodar ou dela ter seroma é um pouco maior. Ela fica mais aparente, ela dá mais decote, ela dá mais colo, mas ela cai mais, porque todo o peso dela fica sobre o tecido mamário. Então, quando a gente usa o duoplene ou usa o submuscular, a gente segura um pouquinho mais essa prótese e ela dobra muito menos. Então, dobrou a prótese, vamos ao cirurgião plástico, vamos fazer um ultrassom, vamos ver como está essa prótese e vamos reposicionar essa prótese. E no caso da paciente que quer essa prótese mais marcada, qual que é o segredo? A prótese mais marcada é simples. Lembra daquela paciente que eu comentei com vocês no começo da live? Ela queria igual a moça do Big Brother. Não há problema nenhum. Ela dá apenas um pouquinho mais de cuidado. Ou seja, você tem que fazer um pouquinho mais de cuidado em relação a essa prótese. Então, você quer uma prótese um pouco maior? Lembre-se daquela paciente americana que eu citei para vocês. Ela queria uma prótese de volume muito grande. Então, nós vamos escolher uma base mais estreita. Então, isso é uma outra conversa muito legal da gente ter. Prótese é um volume. O volume depende da largura da prótese, ou seja, da base, e da altura dela, ou seja, projeção. Aí a gente pode escolher uma prótese moderada, uma prótese alta, uma prótese super alta. Isso vai depender muito do desenho do seu tórax, do seu desejo e de critérios que a gente vai usar, que são os critérios do Adams, que é quanto tem de pele, quanto tem de base, quanto tem de distância até o ombro. Então, são questões que a gente precisa levar em consideração. Então, quer uma prótese bem marcada? Pode-se ter uma prótese bem marcada. Ela dá mais cuidados, mas apenas você precisa deixar isso formatado com o seu cirurgião. Mari, é até muito interessante. Esses dias eu estava lendo um pouquinho dos seus posts e achei muito interessante num comentário que uma cirurgiã plástica falou assim: a minha paixão na vida é colocar prótese grande. Eu falei assim, puxa, que legal, que bacana. Então, a paixão dela é próteses muito grandes. Ótimo, porque existe um público, existem mulheres que querem prótese muito grande. Eu até marquei e comecei a seguir ela. Por quê? Porque, na realidade, ela atende aos anseios daquelas pessoas que procuram ela, que querem prótese muito grande. Então, quer prótese muito grande? Isso é possível. Dá mais cuidado, vamos dizer assim, dá mais manutenção, mas dá mais felicidade para aquela pessoa que quer uma prótese muito grande. Uhum. Obrigada, doutor. É interessante, ela realmente coloca as próteses maiores, mas o doutor também coloca as próteses maiores. E na questão, falando ainda sobre próteses maiores, sobre texturas de próteses, o doutor coloca poliuretano ou tem evitado? Então, é o seguinte, Mário. Então, vamos conversar um pouquinho sobre
educação médica. Então, agora é um tema que você tem que pegar seu copo de água, o seu chazinho, sentar um pouquinho, que eu vou levar um pouquinho de tempo na explicação. Existe uma teoria de que quanto mais áspera é a prótese, maior o risco dela desenvolver complicações, como, por exemplo, o ALCL ou contraturas. Então, isso levou a um temor muito grande em relação às próteses extremamente ásperas. Vamos chamar elas de próteses muito rugosas. Isso, na realidade, é uma questão de escola, porque nós podemos usar muito bem a poliuretano. Eu, por exemplo, utilizo quando eu preciso. Eu recebi uma paciente, por exemplo, é um caso muito ilustrativo, que tinha uma prótese 690. Essa prótese foi colocada na Irlanda e foi colocada debaixo do músculo. Então, ela queria elevar a mama e trocar a prótese. Ela não tinha mais músculo, porque era uma prótese muito grande, ela tinha feito o músculo ficar muito fino e a mama caiu muito. Então, eu não tinha mais resistência para fazer, por exemplo, um sutiã interno, ou para fazer a cápsula dupla do Dr. Manfrim, ou para fazer o sutiã interno, ou para fazer a alça lateral. O que nós fizemos? Nós fizemos uma mastopexia e usamos um poliuretano. Usamos um poliuretano que era compatível com o tórax dela e ficou uma mama extremamente desenhada. Então, poliuretano não é que ele esteja proscrito. O que acontece é que ele tem indicações muito interessantes e muito boas, por exemplo, nesse caso que eu citei para vocês. Agora, existem cirurgiões que são muito dogmáticos. Eu só uso a prótese lisa. O que acontece é que a prótese lisa, ela roda mais. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que eu coloquei a prótese 360 lisa. Então, ela tende a rodar mais, ela cai um pouquinho mais para a lateral e ela forma menos espaço, ou seja, uma cápsula. Lembrando, a cápsula, quando ela é fininha, ela é considerada benigna, mas ela segura menos a prótese. Quando nós temos uma cápsula mais rugosa, mais grossa, ela dá o rippling ou ela dá as contraturas. Então, a gente precisa escolher a prótese adequada para cada caso. Por exemplo, aqueles casos de aumento pequeno, que nós vamos fazer o duoplane, uma prótese com uma superfície mais lisa, ela não traz nenhuma complicação e fica com um desenho muito bonito de colo e decote. Nas próteses muito maiores, as próteses mais lisas tendem a escorrer para a axila. Lembrando, eu tenho até um caso muito interessante, é uma coisa muito divertida, é uma paciente que eu amo muito, gosto muito dela. Ela, por exemplo, chegou esses dias no consultório e falou assim: doutor, deixa eu ficar aqui de 4. Eu falei: não, mas não é a posição que eu examino normalmente. Ela falou assim: não, olha aqui, quando eu fico nessa posição, olha o que acontece com a minha prótese. Aí o que eu observei para ela é que é o seguinte: a prótese é feita para você ficar em pé ou para você ficar deitada. Nessa posição ela roda normalmente. Então, lembrando, as próteses mais lisas, quando elas são maiores, elas tendem a escorrer para a lateral, ou seja, elas ficam debaixo do braço. Eu tenho um caso muito interessante que eu vi esses dias, garota na praia, Ipanema, aquele sol estonteante e um peito debaixo da axila de um lado do outro. Quer dizer, essa moça não está feliz, né? Ela não consegue colocar nenhum sutiã, não consegue colocar nenhum biquíni, porque a mama escorreu toda debaixo do braço. Então, esse é o cuidado. Então, muito interessante. Então, colocar prótese de poliuretano ou de textura mais ásperas, elas são muito interessantes quando a gente vai fazer num plano submuscular ou subfacial e que a gente precisa fazer uma mastopexia. Eu já tive casos desses e eu gosto particularmente. Ela é uma alternativa. Esses dias, o Dr. Airon estava até comentando num desses grupos que a gente segue,
chama Sota, ele falou assim, olha, eu sempre levo como alternativa para a minha sala cirúrgica. Então, não existe não se usar. Eu recebi esses dias a digital influencer, até muito interessante o caso dela. Ela queria uma prótese extremamente alta, extremamente desenhada, e ela queria de todo quanto é jeito que o volume fosse maior do que o que ela tinha. Então ela tinha 295. Ela queria um volume maior que isso. Então nós vamos lá, consultamos a tabela de Adams, consultamos a tabela dos fabricantes e eu descobri que a prótese dela tinha 11 de largura. Então, dentro dos fabricantes, nós encontramos texturas e volumes que seriam a mesma base que ela tinha, com a projeção que ela desejava e com a textura que a gente conseguiu para aquele fabricante. Então, a gente pode casar as alternativas. O que a gente não pode ter é aquela questão, não pode ou não deve. Até essa é uma questão interessante, Mari. A gente vai delongar um pouquinho. Eu falei que ia falar só 20 minutos, mas já passei dos 25. Então, é assim, existem cirurgiões que só usam próteses lisas. Eles não estão errados, porque eles usam, têm habilidade e têm bons resultados com as próteses lisas. E existem cirurgiões que só usam próteses que têm uma macrotextura, e eles têm ótimos resultados. E agora, vamos acrescentar um complicador na cabeça das meninas. Vocês sabiam que agora tem próteses que são de dupla textura? Olha que coisa interessante, Mari. Isso é uma coisa muito interessante, começou a ser desenvolvida por um cirurgião em Ribeirão Preto, aí tem um pessoal lá da cirurgia plástica da USP e o pessoal do Rio Grande do Sul, que desenvolveram uma prótese que tem a parte de baixo, a base dela, uma textura mais rugosa, e a parte da superfície superior, uma textura um pouco menor. Então faz com que ela grude na posição que ela está e ela faça com que os tecidos que estão sobre ela tenham uma hora adaptação. Então a gente chama essas próteses de dupla textura. Olha que coisa interessante. Então vamos conversar um pouquinho mais com os meninos que estão aqui na nossa live sobre textura. O que acontece é que grupos acabam advogando que quanto mais rugosa é essa prótese, maior o risco que a gente tem de desenvolver complicações como doenças reumáticas, doenças inflamatórias, doenças autoimunes ou a LCL. Na realidade, não existe uma comprovação científica. Hoje, existe muito estudo. Então, tem um menino de Londrina que adora estudar isso, ele deu uma aula fantástica num grupo que a gente chama Short Scar, e que ele mostrou que hoje é uma grande incógnita. O que você sabe é que a gente precisa estudar e cuidar bem. Prótese é uma solução extremamente interessante para aquelas pessoas que precisam fazer um desenho de mama. Eu recebi hoje uma paciente que era 0, ou seja, ela em pé, ela não tinha qualquer projeção. Quando a gente fazia o teste de quanto de pele que ela tinha menos de 2 centímetros. Ou seja, ela não tem alternativa para ter um desenho mamário. E isso ela não está sendo compelida pela indústria da beleza, nem pela indústria da mama grande. Não, simplesmente ela não tem mama, entendeu? E quando eu recebo as pacientes que têm câncer de mama e que vão fazer uma reconstrução, se eu não tenho volume, eu preciso utilizar a prótese. Então, a prótese, ela tem excelentes indicações. Existem pacientes que não se adaptam. Então, a gente pode até conversar depois sobre explante, sobre pacientes que optam por tirar a prótese. Mas isso são casos que a gente chama de casos que são casos limitados.
né? A gente respeita. Eu, particularmente, quando eu recebo uma paciente minha mesmo, que eu coloquei a prótese há 30 anos atrás, o que que eu falo? O que que é o seu desejo? Como que você está? Por exemplo, eu tenho um caso muito interessante. Eu tenho uma paciente com vida sexual ativa, 65 anos, absolutamente linda, maravilhosa. Ela resolveu tirar a prótese que ela tinha. Ela já tinha 20 anos de prótese. O que que aconteceu com ela 6 meses depois? Ela repensou, porque não só ela perdeu o guarda-roupa, mas ela alterou o desenho corporal dela. Isso acabou deixando ela não tão feliz, mas ela tinha aquela visão de que a prótese podia causar algum problema para ela. Eu recebi hoje uma paciente de 74 anos, coincidentemente. Ela não queria tirar a prótese. Ela estava só preocupada porque a prótese já tinha 12 anos e se ela precisava trocar ou se a prótese estava muito bem. Então, o que nós precisamos saber é que a prótese tem utilizações muito interessantes. Ela tem utilizações, às vezes, muitas vezes obrigatórias nos casos de reconstrução de mama. Tem casos em que nós precisamos não usar a prótese. Então, nós deixamos de usar a prótese. Então, o que que a gente usa? Então, você tem alguma doença autoimune? Vamos primeiro no seu reumatologista ver se você pode usar uma prótese. Você tem uma doença neurológica, você tem uma esclerose múltipla? Eu acho que é interessante ver a posição do seu neurologista. Vamos respeitar, né? Então, assim, o que existe é um grupo fomentando as pessoas de que a prótese tem 148 componentes, tem nesses componentes metais pesados que podem causar algum problema. Lógico, a prótese, isso é uma coisa muito interessante, as pessoas poucas vezes sabem. Durante a pandemia, faltou prótese. Faltou prótese porque nós temos poucos fabricantes do miolo da prótese. Então, o que varia são os fabricantes do envoltório da prótese. Então, a prótese, ela é bem testada, ela é bem seguida. Nós começamos a usar ela em 1960. Então, nós não precisamos ficar nessa pandemia. Tem pessoas que não se adaptam à prótese. O que vocês devem fazer? Tirar a prótese. Simples. E respeitar aquelas pessoas que precisam usar ou que querem usar a prótese. Uhum. Excelentes suas respostas, como sempre, doutor. Desde a primeira live que eu fiz com você, né, que foi lá em abril de 2020, eu amo que suas respostas são perfeitas, assim, são bem completas. Ninguém fica com dúvida. Eu gostei muito que comentou sobre a prótese de poliuretano e sobre o explante. Vamos deixar para uma próxima live para a gente falar sobre o explante, porque eu acho que é um assunto importante, né? Apesar de eu achar que todo mundo deve ter prótese de silicone, porque silicone é vida, mas tem que respeitar, né, a decisão da outra mulher. Assim como tem as que gostam de prótese grande e tem as que não gostam de prótese nenhuma. Então, cada um que seja feliz da sua maneira. Doutor, sobre os perfis das próteses, o que o doutor usa mais? Perfil alto, super alto? Basicamente é simples. Então, nós vamos usar o seu tórax de medida. Então, quanto mais estreito for seu ombro, mais nós vamos precisar de próteses estreitas. Quanto mais estreitas, para um volume maior, eu vou precisar de próteses mais altas. Então, quanto mais largo o seu ombro, mais eu vou precisar de próteses com bases mais largas e aí nós vamos escolher a projeção. Então, uma prótese moderada, ela fica muito bonita. Eu coloquei esses dias uma prótese 355, perfil moderado. Ela ficou com um desenho extremamente gracioso. Por quê? Porque ela tinha um ombro largo, ela tinha uma base de mama de 13 centímetros. Então, essa prótese ocupou todo o desenho do tórax e deixou o colo e o decote muito mais desenhado. Então, lembre-se, prótese é um volume. Então, a gente pega a base dela, ou a largura dela, e quanto ela tem de projeção. Então, quanto mais estreito o seu ombro, mais nós vamos precisar de próteses mais altas
para um volume maior. Então, se você tem um ombro extremamente estreito, por exemplo, uma mama de 9 centímetros de largura, se você quiser um volume maior, nós vamos precisar de perfis maiores, ou seja, perfis alto ou super alto. Uhum. E a prótese de perfil super alto, ela tende a rodar mais? Isso é uma pergunta muito interessante. Porque o doutor falou isso na nossa primeira live. É o seguinte, quanto mais alta a prótese e mais estreita ela for, mais o risco de rodar. Então, quanto que as próteses rodam? Então, a Miriam, que esteve comigo na segunda-feira, ela tem uma prótese de 450, então ela tem uma base de 11,5 e tem uma projeção de 4,8. A prótese dela roda com uma frequência muito grande. É por causa da altura da prótese? Não. É porque ela coleta muito líquido ao redor da prótese, que a gente chama de seroma. O seroma dela é benigno, a gente já pesquisou, mas roda bastante. Então, preste atenção, porque isso é técnico. Isso é chato, mas você tem que saber. E aí, quanto mais informação você tem, melhor a decisão que você vai ter com o seu cirurgião plástico. Então, quanto mais lisa for a prótese, mais alta ela for, mais a chance de rodar. E aí tem uma explicação muito interessante, Mari, que vale a pena a gente falar com as pessoas. Por favor, antes de colocar uma prótese, peguem uma prótese na mão. Se vocês pegarem uma prótese na mão, vocês vão ver que a prótese não tem aonde a gente dar ponto, aonde a gente amarrar. A prótese, na realidade, é uma estrutura quase ovalada, quase cilíndrica. Então, a gente não tem pontos aonde a gente prender essas próteses. Até tem um fabricante que desenhou uma prótese com umas ancoragens, e aí não funciona, porque a gente mexe o músculo, mexe a mama, mexe o tórax, a prótese mexe, essas ancoragens não funcionam. Então, quanto mais alta for a prótese, quanto mais estreita ela for e quanto mais lisa ela estiver na superfície, mais o risco de rodar. Rodar não é em si uma grande preocupação. Eu tenho uma paciente até muito interessante, a Solange, que ela um dia chegou chorando no consultório. Aí eu falei, nossa, aconteceu uma tragédia. Não, é que no final de semana ela tinha ido para uma dessas cidades mais de casais, né, que tem aqueles chalés mais aconchegantes, e voltou com a prótese rodada. Eu falei, calma, deixa eu mostrar para você. E aí, ensinei ela a colocar em posição. Se ela roda e não te incomoda, está com ultrassom, está com os exames normais, vamos fazer o segmento. Se ela roda e te incomoda, vamos reposicionar ela. Uhum. E a paciente, vamos supor que ela tem um narizinho que ela não gosta muito. Ela pode fazer no mesmo tempo cirúrgico a mama e o nariz? Boa pergunta. E hoje eu tive um caso muito interessante, Mari. A paciente fez a prótese faz 4 semanas e ela ficou gripada e desenvolveu uma sinusite. Então, isso é uma informação super importante para quem segue o seu blog, para quem segue o seu Instagram, que é o seguinte, a prótese ela requer alguns cuidados. Então, quando você, por exemplo, vai tratar um canal, fazer um tratamento de dente, tem uma infecção urinária, tem uma infecção, por exemplo, uma sinusite, você precisa tomar o antibiótico que o seu médico recomendou, porque a gente pode ter um desenvolvimento de uma pseudocápsula por esses bichinhos que migram na circulação, entendeu? Uhum. Então, essa é uma questão que a gente tem muito importante. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente usa o antibiótico profilático e a gente faz o segmento. Então, quando a gente tem uma infecção no curso de uma paciente que tem uma prótese, a gente tem que ter mais cuidado, sim. E isso é uma verdade. Por exemplo, uma sinusite, uma infecção urinária, principalmente uma infecção dentária. Então, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Uhum.
Muito obrigada, doutor. Então, se a paciente fez a cirurgia de prótese de mama e ela teve algum sintoma gripal, o ideal já é avisar o cirurgião plástico, correto? É, na realidade, ela precisa passar no seu clínico, fazer uma avaliação. Não, o sintoma gripal é uma gripe, é causada por um vírus, não vai dar problema nenhum, né? É sinusite. Muita cirurgia e a sinusite não. Se for uma sinusite, for bacteriana, tem que tratar e tomar os antibióticos direitinho. Quanto à cirurgia de nariz, existem cirurgiões que optam por não associar a cirurgia de prótese com cirurgias associadas, como nariz, como cirurgias, como uma cirurgia íntima, por exemplo, porque essas cirurgias são potencialmente contaminadas. Então, por exemplo, uma cirurgia na boca, no nariz, uma cirurgia íntima, nós temos uma carga bacteriana maior. Então, existem cirurgiões que não recomendam. Depende muito do que você vai fazer no seu nariz. Se você vai fazer um ossinho que está um pouquinho saliente, erguer um pouquinho só a ponta, são cirurgias menores, você usa um antibiótico profilático. Na minha visão, não há uma contraindicação. Se você vai fazer uma cirurgia grande, uma rinoceptoplastia, seu nariz está desviado, você tem carne esponjosa, você tem problema de adenose, eu recomendo que primeiro faça essa cirurgia e depois faça a prótese. Vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia de prótese. Cirurgia de prótese é uma cirurgia limpa, ou seja, você faz uma cirurgia que a gente tem que ter um menor risco de contaminação para a gente ter uma melhor evolução. Então, quanto menos nós associarmos procedimentos, melhor. Isso é até uma explicação muito interessante sobre aonde escolher fazer a prótese e como escolher fazer a prótese. Por exemplo, quem faz lá com seu amigo e nosso grande mentor, que é o Dr. Adel, faz lá na clínica Adel Júnior, porque é um ambiente só voltado para a cirurgia plástica. Então, nós não vamos ter contaminação cruzada, não tem uma cirurgia, por exemplo, do intestino, não tem uma cirurgia ginecológica, não tem uma outra cirurgia junto. Exatamente. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Então, assim, cirurgia de prótese dá para ser associada? Dá perfeitamente. Amanhã, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia de abdômen, uma lipo na cintura e vou colocar prótese. São cirurgias limpas, associadas dentro do ambiente hospitalar, dá perfeitamente para a gente fazer esses procedimentos associados. Então, lembre, nariz, como a Mari perguntou, quando é um nariz que a gente tem que mexer na carne esponjosa, ter um desvio de septo, uma cirurgia de duração prolongada, faça primeiro essa cirurgia e deixa a prótese para o segundo tempo. Até porque, Mari, a cirurgia da prótese é um procedimento mais simples, é um procedimento que a gente tem menos agressão aos tecidos e é uma cirurgia que a gente pode fazer no segundo tempo. Muito obrigada, doutor. Nosso tempinho está quase acabando. A gente vai fazer uma série de lives ainda, né, sobre vários assuntos, mas se possível, o doutor poderia comentar como fazer para a cicatriz da prótese mamária ficar fininha? Será que dá tempo? Acho que dá, acho que temos uns 5 minutinhos que eu dei uma atrasada na live ainda. Puxa, eu falei tanto assim, Mari? Não, falou perfeitamente bem. Como eu disse, eu gosto que o doutor dá todas as respostas completinhas. A gente não fica com nenhuma dúvida. Tá bom. Então, assim, o que a gente ia conversar hoje é mastopexia. A gente vai voltar nesse tema. Então, mastopexia é uma coisa muito interessante, é uma cirurgia importante, faz muita diferença no desenho corporal da mulher e faz muita diferença na autoestima, né? E a gente vai classificar, então. Como que a gente classifica quando caiu a mama? Chegou no cotovelo, a gente chama caiu do cabo da boa esperança, ou seja, caiu acima do nível 3. Então, a gente precisa elevar a mama. E a gente mede isso de forma fácil. A gente pega o ombro e desenha uma linha reta e vê quanto nós temos em relação à porcentagem da sua altura. Então, aí a gente precisa subir mais a mama e a gente precisa elevar a mama.
E hoje a gente faz cada vez mais mastopexias secundárias e terciárias. Quais são aquelas? Aquelas pacientes que já colocaram uma prótese, ela caiu. Aquelas pacientes que já fizeram a mama em uma prótese, mas ela caiu. Então, a gente tem técnicas extremamente interessantes, como você citou, o short scar, a mini cicatriz, como a doutora Peron faz, a cicatriz do L, como o doutor Adel Júnior faz. Então, são técnicas que a gente precisa fazer, precisa dominar, precisa ir no curso conhecer como esses doutores fazem para a gente poder oferecer e ter a melhor técnica para cada paciente, porque não existe uma resposta única. Quem faz uma resposta única não tem melhores resultados para cada paciente. Perfeito em suas palavras, como sempre. Obrigada, doutora. Essa live vai ficar salvo aqui. Nós voltamos a conversar sobre mais assuntos de cirurgia plástica. Obrigada a todo mundo que participou. Boa noite, doutor. E até. Foi um prazer. Boa noite a vocês todos. Um beijo, Mari. Beijo.